Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada de lives aqui no nosso canal Lente Interior. E eu vou começar hoje a perguntar a você: você sabe o que é um apego? Doutora Silmar já chegou? Eu estou com essa tela aqui em especial. Deixa eu chamar aqui que eu acho que ela não. Aqui, aceitar. Silmar, seja bem-vinda. Oi. Que ótimo, que bom tê-la aqui comigo nessa nossa jornada. E eu estou provocando as pessoas com essa tela aqui. Você está vendo a tela? Isso, tô vendo, sim. Por conta do objetivo hoje, né? A gente vai falar sobre esse apego às emoções. E inicio essa live dizendo que para você que está aqui conosco, que nos acompanha, que a pessoa humana, ela é muito mais poderosa do que qualquer conflito. Então você que está chegando aqui, que é ser humano, que está aqui na nossa jornada Lente Interior, saiba que você é muito mais poderosa, muito mais poderoso do que qualquer conflito. E mesmo que tudo esteja querendo abocanhar você, saiba que você é muito maior que tudo isso. Por que eu estou começando isso, doutora Silmar? Porque essa semana, em especial, nós ouvimos afirmações de muito sofrimento psíquico, de muita falta de esperança e com discursos extremamente fatalísticos de fim do fim do mundo, onde as pessoas estariam, né, completamente paralisadas e presas nesse grande grito, onde não conseguem mais ver nem esperança e nem sentido. E hoje nós estamos aqui para convocar as pessoas para saírem desse processo, desse apego a essas emoções, a esses sentimentos, a essas expressões midiáticas que as pessoas foram jogadas, mergulhadas desde a época da pandemia, que é dentro desse apego ao pânico e ao medo, gerando nas pessoas as reações atuais da sociedade, gerando uma grande paralisação. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre como fazer com que as pessoas saiam dessa cristalização do pânico, do medo, desse apego a essas emoções e que elas possam verdadeiramente fluir como águas profundas e límpidas e, principalmente, mais poderosas do que qualquer conflito. Muito bom. Então, muito hoje, me conte o que é que nós podemos auxiliar, principalmente na bioquímica, como nós podemos auxiliar a essas pessoas que estão aqui presentes, que estão assim cristalizadas, como é que nós podemos bioquimicamente ajudá-las? Perfeito. O apego, como você diz, não é, o apego é uma coisa material, você está se cristalizando por dentro. E começa o pânico. E esse pânico, como é que a gente poderia diluir esse pânico, diminuir esse apego às coisas, que cada vez mais que você fica apegada, mais a sua imunidade baixa. Então você vai, o quê? Bioquimicamente, vai ter receptores que estão trabalhando como se fosse em excesso para poder melhorar a sua imunidade. A respiração. As pessoas geralmente, quando entram em pânico, fica com aquela respiração mais ofegante. Então, isso tudo já vai dar problema na parte cardíaca, na parte circulatória. Então, é como eu digo, a respiração é a primeira coisa que a gente tem que cuidar. Porque a partir do momento que a gente está respirando, a gente está colocando vida para dentro da gente. Está colocando oxigênio. Então, você vai acalmando, vai saindo daquele... Então, vai desapegando desse mundo e vai entrando justamente no seu interior para melhorar a tua circulação, melhorar a tua vida. Então, oxigênio é vida. Mas a partir do momento que esse oxigênio, através dos pulmões, eles vão entrar na corrente sanguínea, certo? E vai distribuir por todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos. Principalmente a parte da saúde mental é muito importante, que o apego, acho que tem a ver com isso. Então, a gente tem que oxigenar o cérebro. E oxigenando o cérebro, a gente está diminuindo a oxidação. Ou seja, diminuindo os radicais livres em todo o nosso corpo. Então, cada pessoa tem um ponto fraco no nosso corpo. Às vezes a pessoa tem mais insônia, estresse, outros não. Meu problema é mais intestinal, outro é cardiológico. E outros problemas que a gente não sabe que está acontecendo na nossa máquina, no nosso corpo, no nosso organismo, e que a gente não está sabendo. O corpo está dando sinais e você não está olhando bem esses sinais. Então, pessoal, olha aí, olha a dica mais importante do dia, né? Que seria respirar. Aprender a respirar corretamente é o que a doutora Silmar está trazendo pra gente. E a gente tem técnicas que a psicologia, inclusive, ensina pra gente, para que a gente realmente volte a respirar
corretamente. E é através da respiração. Inclusive, tem uma técnica aqui no nosso canal, que é a técnica 4-3-2-1. É outra técnica muito importante, que também vai mexer com a questão da respiração. E tem a técnica da respiração, que você inspira, prende e solta, que é o 7-6-7. Essas técnicas estão aí no canal, na lente interior. Você pode olhar e você aprende essa técnica e utiliza isso. Porque, como a doutora Silmar falou, você imediatamente oxigena teu cérebro. Oxigenando teu cérebro também oxigena todo o teu organismo. Todas as tuas células vão ser oxigenadas. E a partir de uma boa respiração, você vai saindo dessa cristalização do pânico e principalmente dessas ideias, desses pensamentos recorrentes de muito medo, de muito terror e de muita angústia. A síndrome do pânico, a gente controla através de técnicas da respiração. E outra coisa, doutora Silmar, que a gente tem visto profundamente é que as redes sociais, elas estão propagando cada vez mais esse medo, cada vez mais esse pânico. E aí existe uma outra orientação. Primeiro, você só deve observar e manter a tua atenção naquilo que te faz bem. Essa seria uma dica importante de autoconsciência, né? Você realmente ter consciência de que onde está a tua atenção, onde você coloca o teu olhar, a tua perspectiva, ali você vai estar entrando em você toda aquela frequência. Então, evite, desligue a televisão, desligue as lives, as notícias que estão emanando São todo esse tipo de tóxicas, né? frequência, porque são tóxicas. E aí, qual seria a sugestão para que a gente pudesse também, de maneira bioquimicamente falando, ficar um pouco imune a essas mensagens quase que diárias e quase que 24 horas que as pessoas estão alimentando nas pessoas essas ideias, né, esses pensamentos, principalmente de fim de tempos. Porque imagine, se durante a pandemia, né, da febre amarela, da pandemia, de todas as outras grandes que mataram muito mais, inclusive, mas muito mais do que a gente teve recentemente. Imagina se existisse as redes sociais gerando todo esse medo. A humanidade não teria chegado até aqui 100 anos depois da última grande pandemia que nós tivemos de maneira mundial, como foi a que nós tivemos no século passado. Então, qual seria a sua sugestão real para que a gente possa ajudá-los, bioquimicamente falando, para conseguir tirar as pessoas deste loop? Perfeito. Primeiramente, como eu falei, a respiração, e você também falou desses bloqueios que a gente tem que ter com as coisas, com esses gatilhos externos. Porque o emocional da gente já está muito abalado. Dependendo da idade, dependendo dos hormônios que tem na gente, que é toda bioquímica, qualquer coisa, os agressores externos vão desequilibrar. Desequilibrando, a gente vai justamente a imunidade baixa. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que nutrir com notícias boas, nutrir com suplementação e nutrir também com uma boa alimentação. A respiração é tudo, é vida. O ar é vida. Mas a gente também precisa respirar um ar saudável. A gente vê notícias mais saudáveis, porque sempre houve e sempre haverá coisas ruins que vão e vêm. Mas a esperança nunca vai faltar. Porque Deus nos fez ser humanos perfeitos. A imperfeição começa a gente mesmo tentando abrir caminhos para poder o quê? Desagregar a nossa bioquímica. Como se os nossos tijolos estivessem todos já sendo destruídos. Então, a melhor maneira, eu falo que as agressões de fora são os radicais livres. Então, a gente tem que combater esses radicais. Para a gente ter uma vida melhor, uma boa respiração, uma pele saudável. O que é que as pessoas reclamam tanto? É queda de cabelo, é ansiedade, é estresse. Então, a partir do momento que você começa a suplementar sua vida, suplementar o seu organismo, a sua bioquímica vai se adequando, vai voltando para o que era e para como deve ser. Então, os nossos hormônios, os hormônios da felicidade, os hormônios, tem vários tipos de hormônios, todos desregulados no nosso organismo. Então, a gente tem que tentar trazer a adequação da nossa bioquímica. E nada melhor e mais rápido, porque isso a gente tem que fazer para ontem. Porque a gente sempre deixa para amanhã. Não, amanhã eu vou fazer, amanhã. E cada vez mais vai tendo que a degradação celular, a desintegração celular. A célula precisa de energia, precisa de alimento, precisa de suplemento. Então, na célula eu falo que é como se fosse um forninho, que é a mitocôndria, que é onde está a energia para a gente. Então, o que é que o oxigênio faz? Justamente a mitocôndria é como se fosse uma lareira.
Aquela lareira está acesa ali, porque o oxigênio está no ar. Então, a partir do momento que aquela lareira está fumegante, ela sai umas faíscazinhas. Essas faíscas caem no tapete, comparando com a nossa vida. Aquelas faíscas, se tiver em grande quantidade, aquele tapete vai desintegrar. Mesmo assim, acontece com a nossa célula. A mitocôndria começa a lançar foguinhos mesmo e começa a desintegrar aquela célula. E muitas chegam até a necrose. Então, é o quê? Oxigênio. O que é que precisa? Alimentar essa célula, melhorar a imunidade. Então, através de minerais, vitaminas, fitoterápicos, enzimas, probióticos, a gente tem uma gama de produtos que pode nos ajudar. Mas, às vezes, a pessoa prefere o quê? 300 ml de Coca-Cola ou de outro refrigerante qualquer, que vai o quê? Vai justamente degradar a nossa bioquímica. Não, se você fizesse isso uma vez ou outra, as pessoas, às vezes, bebem o refrigerante para matar a sede, como se fosse água. Não está matando só a sede, não. Está matando outras células que estão precisando de energia, precisando de nutrição, precisando de suplementação, para a gente ter aquela vida saudável e cada vez mais prolongar, tirar esses radicais livres. Então, a ideia é anti-radicais livres. Ótimo, então, a ideia é a respiração, alimentação, nutrição, suplementação e principalmente, gente, o que nós aqui acreditamos, ser humano, o ser humano, ele é alguém que tem a vida orientada a algo a fazer, a alguém a amar e um Deus a servir. Como você tá? Como é que tá a construção da tua vida? Como que você está amando as pessoas? Como você está amando aquilo que você faz no teu dia a dia? Eu escutei essa semana também, nos pacientes, uma queixa de estar trabalhando simplesmente por ter só aquela função a desenvolver, né? Ou seja, as pessoas elas estão ansiosas, elas estão angustiadas e, ao mesmo tempo, elas estão profundamente desapontadas diante das ações no mundo. E a nossa orientação é que você, só você, aqui que está nos escutando, que de preferência Van, Nóbrega, Marconde, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês mandem esse aviãozinho. Por quê? Porque é fundamental que mais pessoas possam ouvir o que nós estamos aqui passando para vocês. Primeiramente, porque vão ser contaminadas e contagiadas com uma injeção não apenas de ânimo, mas principalmente de conhecimento. E quando você realmente é abastecido de conhecimento, essa verdade vai te libertar principalmente dos enganos que estão acontecendo aí diariamente, manipulando você através das mídias, através da publicidade, da propaganda, que fala que é bom beber Coca-Cola. O que a doutora Silmar está falando é que quando você toma algo desse uma vez ou outra, tudo bem, mas tem pessoas que estão deixando de tomar a água, e a água pura, né? E quanto melhor do pH dela, melhor. Estão trocando por algo que vai contaminar a tua célula, que vai danificar e que vai até mesmo degradar ao ponto dela ficar necrosada. Ou seja, ela fica podre, gente. Então, é importante que você adquira esses conhecimentos, para que você tenha não apenas uma existência, mas que você tenha verdadeiramente uma vida com sentido. Por isso que aqui, a nossa jornada de lives foi uma convocação que eu fiz para a doutora Silmar para trazer conhecimento para vocês, para que vocês possam se proteger emocionalmente, bioquimicamente falando e espiritualmente dos ataques que nós recebemos diariamente das mídias, das propagandas e principalmente, né, doutora Silmar, a gente precisa mostrar para as pessoas que quando elas consomem esse tipo de conteúdo, ela está fazendo exatamente isso com as suas células. Elas estão degradando do mesmo jeito que ela está tomando um veneno, né, se alimentando daquele veneno. Quando você observa essas informações, eles também entram para você da mesma maneira, né, como um veneno que vai degradando a tua existência, que vai te paralisando, que vai fazendo com que você acredite de verdade que não tem mais sentido, que tudo está muito ruim, porque a mensagem é essa. E essa mensagem é para te paralisar. Mas nós estamos aqui falando que enquanto há vida, enquanto o teu coração pulsa, está a possibilidade de você fazer algo de extraordinário. Porque nós temos essa dimensão divina, essa dimensão espiritual. E ninguém pode apagar a tua chama. Ninguém pode destruir alguém que está
realmente convocado a realizar o sentido da tua existência. Existe um algo que só você pode ser capaz de realizar para o mundo, e é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos que o ser humano ele é único e irrepetível. Você é verdadeiramente único e irrepetível. Só você pode realizar o sentido pelo qual você existe, e você precisa descobrir. E você não pode permitir que nenhuma informação negativa, nenhuma informação que faça com que você se apegue a sentimentos e emoções negativas, porque ela, além de destruir a tua força de coragem, a tua força existencial, ela vai minando o teu corpo. E o que é que vai acontecendo? Porque eu falo, doutora Silmar, que as pessoas colocam as informações de maneira emocional. Mas eu sei que tem hoje, né, essa síndrome pós-Covid, onde as pessoas estão com muito cansaço, elas estão muito contaminadas e, consequentemente, elas estão sentindo muita falta de memória, elas estão com o cabelo caindo, elas estão fragilizadas ao ponto de a gente imaginar que estejam desnutridas. Então a gente precisa suplementar, não é verdade? Perfeito, perfeito. A gente precisa justamente nutrir as nossas células através da suplementação. Para melhorar, aí nisso vai melhorar a tua autoestima, a parte muscular, a parte respiratória e principalmente a tua parte mental. Que as pessoas cada vez mais estão tendo aquela pane de esquecimento e acham que isso é normal. Ah, deu um branco. E cada vez mais o organismo está avisando a você, está mostrando e você está deixando cada vez mais essas coisas para o outro dia. Então, eu acho que a gente transmitir conhecimento, que é o nosso propósito desde o início, é uma coisa libertadora. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você começa a observar o teu corpo, as reações do teu corpo, aí você já vai dizer, não, isso aqui não está dentro do normal. Não é porque você está envelhecendo que você cada vez mais vai deixando o seu corpo como deixa a vida me levar. Como as pessoas estão sem a esperança. E isso, cada vez mais a gente sabe que nascer vai morrer. Mas a gente quer cumprir toda a nossa missão aqui, com o bem-estar, melhorando cada vez mais. A gente tem essa função de cuidar do nosso corpo. É uma responsabilidade que adquirimos neste corpo para a gente cada vez mais melhorar. E as novidades, as suplementações, estão tudo aí à nossa disposição e a gente simplesmente não está olhando. Então, eu espero que cada vez mais as pessoas comecem a olhar para si e ver que tem uma esperança e que as coisas antigas mesmo, como a fitoterapia, coisas que sempre estiveram ao nosso favor, para poder o quê? Melhorar a vida. Então, as técnicas, as farmacologias mesmo dos fitoterápicos, dos óleos essenciais, dos produtos naturais, isso tudo está cada vez mais sendo mais tecnicamente específico. Então vamos olhar para a natureza, porque ela já olhou para a gente, já deu todos os produtos para a gente, e a gente simplesmente está virando o rosto, olhando para outras coisas que são os desejos que tem no mundo, que cada vez mais, a gente se for no shopping, cada vez mais tem coisas gostosas que a pessoa vai consumir, muito açúcar, muito carboidrato, muito gorduras trans. Isso nunca, eu acredito que nunca a pessoa tem que generalizar e tirar, mas ter o equilíbrio. E eu acho que é importante, a chave disso é o equilíbrio. Você tem que equilibrar o seu corpo, mente e espírito. Perfeito. Obrigada, Fátima Guerra. Se amar, exato. Ela entendeu o recado, gente. Nós precisamos aprender a nos amarmos e amar alguém, né? Amar, ter uma missão, ter um propósito. E, inclusive, quando a vida te fizer uma pergunta, né? Você já tem que ter a resposta. Porque se você não tiver a resposta, vai gerar esse vazio existencial. E é isso que hoje em dia a gente está vendo, né? Muitas perguntas a vida tem feito para as pessoas e elas não estão dando conta de responder. Por quê? Porque está faltando aquele silêncio interior, aquele momento de meditação, aquele momento em que você está com você. Exatamente aquele momento, aqueles primeiros momentos do dia, o sol raiou, você já está com o celular na mão, você já está sendo descarregado com toda a toxicidade desse ambiente, né? De um ambiente que traz muito conhecimento, muita coisa boa, mas também muita toxicidade. Então, o que nós temos que fazer nos nossos primeiros 15 minutos ao despertar? Gente, os teus 15 minutos definem o teu dia. Então, a partir de amanhã, você vai acordar e você vai passar 15 minutos, os primeiros 15 minutos, em comunhão com a natureza. Você pode olhar
para a natureza, você pode fazer uma oração, uma meditação, mas é importante que você esteja com você e que depois, ao se olhar no espelho, você possa definir e responder à vida. Quais são as perguntas que a vida está te fazendo? E você começar a respondê-la. Porque quando você consegue responder, por exemplo, eu convoquei a doutora Silmar para estar conosco nessas jornadas. Foi uma pergunta. Você aceitou imediatamente, ou seja, ela respondeu à vida. E ela está aqui, derramando todo o conhecimento de uma vida através dessas lives, levando para você mais do que um conhecimento da bioquímica, dos suplementos que ela produz, que ela faz, que ela executa com tanta maestria. Inclusive, a loja Alquimix está lá para você utilizar, tem o nosso cupom especial, mas mais do que isso, gente, ela está derramando todo o conhecimento que, ao estudar esses elementos da natureza, ela consegue trazer para a gente a importância de nos mantermos, principalmente, cheios de esperança, cheios de uma nutrição equilibrada, de uma respiração iniciada, né? Aquela primeira respiração que o ser humano fez ao penetrar nesse mundo e que a gente vai esquecendo, que a gente vai perdendo contato com ela e a gente começa a respirar de qualquer maneira para dar conta dos afazeres. E aí ela vem e traz para você esse conhecimento. Olha, se você respirar corretamente, você vai estar alimentando as suas mitocôndrias e elas vão começar a fazer com que o teu organismo funcione melhor. O importante é justamente a liberdade de expressão, a liberdade de você passar o conhecimento e as pessoas se libertarem, saber o que está acontecendo no teu corpo, na tua vida. Então, cada vez mais, a gente tem essa obrigação, esse propósito de passar o que a gente sabe para as outras pessoas. Isso significa o quê? Amar ao próximo. E cada vez que você ama, que você coloca isso para fora, a tua imunidade melhora. O teu ser, a tua bioquímica, isso tudo vai ter o quê? Mais energia. Como a gente falou, a mitocôndria a função dela é energia para o corpo. Se ela não tiver aquela energia, aí vai falhar, falha tudo. Mas, cada vez mais, como eu falei, a chave é o equilíbrio dos teus hormônios, o equilíbrio da tua bioquímica, a reengenharia justamente de todas as enzimas, as vitaminas, que com o tempo, com a idade, a gente vai perdendo, que a gente tem que repor. Henrique, um beijo grande para a Rebeca, parabéns para ela, viu? Um dia muito especial hoje. E aqui a gente está querendo passar para você bastante conhecimento e informação, principalmente. Então, Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho conosco, viu, doutora Silmar? Ele falou que nós somos incríveis. Isso é muito bacana. Obrigada. A esposa dele faz aniversário hoje. E a gente está aqui querendo que ela saiba responder à vida. Como é que ela está respondendo às perguntas que a vida está fazendo para ela? Eu espero que cheia, repleto de sentido. E eu acredito, conhecendo um pouco eles, que ela está, assim, dando muitas respostas positivas e existenciais à vida. E outra coisa, né, doutora Silmar, que a senhora está apresentando aqui para gente, que é muito importante. Além dessa manutenção daquilo que nós comemos, daquilo que nós bebemos, daquilo que nós ingerimos, do nosso oxigênio, aquilo que a gente vai mantendo, né? Ou seja, aquilo que a gente vai cristalizando, que é muito importante também você saber da importância de, às vezes, igual um gelo, uma pedra de gelo, às vezes você precisa segurar essa pedra de gelo e se transformar naquela água, né, que vai fluindo. E você observar os teus percalços, os teus sofrimentos inevitáveis, os conflitos existenciais, como essa pedra de gelo, que está ali cristalizado com os teus problemas, e fazer com que ele vá aos pouquinhos, né, de maneira confrontativa, mas principalmente que você vá olhando para ele de frente, né, com destemor, porque afinal de contas, nós, os seres humanos, somos muito mais potenciais, nós temos muito mais poder, somos muito mais poderosos do que qualquer tipo de conflito, por maior que seja, por pior que seja o que você esteja passando, você saiba, olhe para o céu agora, encontre uma estrela, né? Olhe, e que ela pode permitir que você olhe o caminho, né? Você, ao observar ela, você vai projetar o caminho que você deve executar para que você consiga resolver, solucionar os conflitos. E a gente também fala, né, doutora Silmar, tem coisas que são inevitáveis, que a gente tem que passar, e que nós temos o quê? Que ter a força do nosso espírito para enfrentá-lo
de cabeça erguida. Principalmente quando a gente sabe que existem dores e doenças e diagnósticos, e até mesmo a morte, que são sofrimentos inevitáveis. Mas a resposta que você vai dar a ele pode fazer toda a diferença. Você precisa entender que o que importa é a resposta que você vai dar. E aqui no canal Lente Interior, nós queremos auxiliar vocês a conseguirem dar as melhores respostas à vida. Para que a vida possa cada vez mais fazer perguntas a você e que você, ao respondê-la, você faça a vida ter muito mais sentido. Não é isso? Perfeito. Isso a gente resume como esperança, né? A esperança está dentro de nós. Se a gente, é como você falou, o gelo está cristalizado. A partir do momento que ele descristaliza, passa para o líquido é fluido. É a mesma coisa do nosso sangue. Fluido leva oxigênio. Então, oxigênio é vida. Então, vai o quê? O nosso corpo, cada vez mais, agradece a oxigenação. Então, vamos quebrar esse cristal, mas primeiro a gente aguenta, fecha com a mão e ele vai dissolver. A dor e vem o amor. Isso, exatamente. Aprender a tomar decisões e não remediar ações. Como é que você está respondendo à vida? Como é que você está tomando as decisões da sua vida? Ou você está simplesmente remediando ações? Ou você está simplesmente num processo de reações? Como você está diante da vida? Quando você toma decisões, quando você tem a capacidade verdadeiramente de observar as coisas, se distanciar, fazer aquilo que nós na logoterapia falamos da autotranscendência, ou seja, você se afastar daquele problema, olhar de cima, você vai conseguir tomar as decisões de maneira muito mais concreta, muito mais real, e você vai estar, consequentemente, agindo no mundo. Ou seja, a tua vontade de sentido vai estar ligada aos teus valores existenciais. Então a gente precisa hoje, cada vez mais, saber responder à vida. Esse é hoje o recado da nossa live. Voltamos, ela caiu, nós queremos liberdade de expressão, o Lente Interior, com a doutora Silmar, queremos sim ter esse caminho de falar para vocês, de contagiar as pessoas de esperança, de sentido, de orientações da vida, orientações vocacionadas ao sentido, que você possa verdadeiramente não apenas ter a liberdade de existir, mas você tenha a liberdade com responsabilidade para fazer o que você verdadeiramente veio aqui para fazer. Nós sabemos que nós temos esse caminho a percorrer, nós respondemos à vida através da psicoterapia, da logoterapia, doutora Silmar, através da bioquímica, trazendo para vocês a maravilha da natureza para que você, ao adquirir os produtos, ao você consumir essa suplementação, essa nutrição, né, que é a suplementação que a doutora Silmar faz, é nutrição, é algo que vai fazer com que você, junto com uma boa respiração, com uma boa alimentação, com uma boa ingestão de água e a suplementação, você vai ter condições de dizer sim à vida, apesar de qualquer dificuldade, de qualquer sofrimento inevitável. E é isso que nós aqui, na nossa jornada de lives nas terças-feiras, vamos estar aqui provocando vocês, convocando vocês, para que vocês possam verdadeiramente desligar-se de tudo que for tóxico, para que você possa ter uma vida diferenciada. Então, qual seria a sua mensagem para a gente encerrar essa segunda parte da nossa live? Pois é, veja bem, é o equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio para tudo. E principalmente aquela consciência, a gente escutar mais o nosso interior e ver o que o corpo está falando com a gente. Então, vamos nos respeitar. Então, a partir do momento que a gente olha para o interior, nos amamos e nos respeitamos, as coisas vão fluir e a gente vai o quê? Distribuir conhecimento, distribuir luz, distribuir amor. Ai, que maravilha! Distribuir amor. É isso que nós estamos aqui fazendo para você hoje. Até porque eu digo sempre aqui para os meus pacientes que o que resolve não é a minha técnica, não é quanto mais você estuda sobre o ser humano, mas sim a humildade, que é a base da análise existencial. Nós temos humildade de olhar o ser humano nessa linha horizontal. Nós vemos você e respeitando a tua dimensão noética, a tua dimensão espiritual, aquele divino que habita em você. E por isso, nós temos muito, muito respeito a você e fazemos sim, como a doutora Silmar falou aqui, com muito amor. Esse momento aqui, esse lugar, é um lugar e um espaço de muito amor derramado através dos nossos conhecimentos e de quando a gente se reúne para falar para você que a vida está aí fora, repleta de sentidos para que você possa realizar.
Perfeito. Até a Muito bom. próxima Até a live. próxima. Um beijo muito grande.